Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Vocês estão de ressaca? Vocês estão em quaresma? Vocês sabem o que vocês prometeram, hein? Não deixar de atualizar suas máquinas? Isso é ótimo, hein? 40 dias fazendo atualização todo final de semana, hein? Madrugada dentro. Estão preparados? Ou vocês estão aquelas de ainda ali queimando a rosca da folia, né? Os últimos momentos finais, o cara fala assim, não, mas ainda tem sexta, sábado e domingo, cara, quase morrendo, né, meu? Já pegou 3 vezes Covid, tá com o fígado estuporado, virose, né? Vomitando e sentado no trono com a mãe natureza, mandando tudo que manda de informação para ele descarregar, fazer download. Ô, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É mais um programa do Red Zone para você. Não importa onde você esteja, importante que você está aqui com a gente, né? Eu, Alexandre Melini, não estou de ressaca não, estou bem até, mas aqui do meu lado... Fernando Amati! Estamos trazendo mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. O Ziriguidum foi punk, cara. Eu roubei um chapéu de uma amiga minha de táxi. Você viu a foto baitola que eu fiz? Homenagem à Angélica. Aquele filme é bom, cara, Taxi Driver. Não, mas eu fiz em homenagem à Angélica. Não foi, pensei no Taxi Drive, só que na hora que eu vi a camisa que eu tava, o colar colorido que eu tava, eu falei assim, não, virei, vou de táxi, você sabe, tava morrendo de saudade. O cuidado agora é que seu motorista de táxi ou de aplicativo, entendeu? Pode fazer a viagem em pedaços. Pode cortar caminho, ou melhor, cortar no caminho, né? Bom, a gente tá brincando aqui, mas é que aquela pessoinha que cortou em pedaços o senhor Aoki, que fazia as farofinhas e pipoca de Aba 4, que jogou lá na Billings, né, na represa lá em São Paulo, ela saiu da cadeia e está trabalhando de Uber. Então, vocês que estão andando por São Paulo, de Carapicuíba até Osasco, tá? De Carapicuíba até o Parque Novo Mundo, você que está atravessando São Paulo dentro de um táxi, cuidado, muitos caminhos podem te levar aos pedaços. Ai. Bom, aqui na segurança e na tecnologia não é muito diferente. Folião não pulou carnaval, não. Ficou aprontando um monte de coisa. Um monte de coisa errada, um monte de coisa maluca, mas tem uma coisa bem bacana que aconteceu. Eu não vou nem falar muito da semana passada, que a semana passada a gente teve uns escorregões aqui e ali do pessoal, né? Mas nada que se perdurasse tanto para essa semana. O que está acontecendo essa semana, a pancada foi maior, né? E por outro lado, teve umas coisas bem legais. Então vamos focar nessa semana aqui para a gente não perder muito tempo, que tem bastante coisa para falar. E vou trazer de cara para vocês um super abraço, né? Um super abraço para todos vocês que resolveram curtir a ressaca conosco e estar aqui presente em mais um programa do Red Zone. Avise os amiguinhos, passe para o vizinho, conhece o idiota que não atualiza nada na vida, fala para ele que a quaresma da atualização já começou e que nós estamos aqui incentivando eles. Mas antes disso tudo, Fernandão, qual que é a frase dessa semana ressaquenta? Você já deu o spoiler da frase, né? Tá no alfabeto. Eu falar para você que eu nem li. Então... Tem gente que não parou de trabalhar no carnaval. Não importa de qual lado que essa pessoa esteja. A minha pergunta é, você usou essa semana ou esses dias para atualizar seus equipamentos? Ahá! É esse que é o ponto. Eu duvido. Mas, por outro lado, a gente tem que, de novo, bater palma pro pessoal lá da Bahia. Tá? A gente até tocou nesse assunto na semana passada, sobre quando a gente estava falando, nas últimas 2 semanas, na verdade,
a gente falou que o governo estava criando as regras de inteligência artificial, falamos de problemas que está tendo com câmera de reconhecimento, problemas espalhados pelo mundo, mas, cara, a Bahia fez no ano novo, na festa passagem de ano novo, de 2022 para 2023, e prenderam um monte de gente. E resolveram reaplicar a situação agora durante o carnaval. E, pasmem, uma pancada de gente presa. 79 foragidos foram encontrados. Olha que legal! Eles não estão mais. Ela lá, eles estão só no. Mas que terror! É. Que terror! Né? Então, olha só: 46 criminosos no circuito lá da Barra de Ondina, que chama, né? Barra Ondina, é isso daí. Barra Ondina. Isso aí, 46. Aí o outro circuito no Osmar, que é de Campo Grande, pegaram 19. 11 no circuito da Batatinha, que é no centro histórico, perto do Pelô, lá no Ziriguidong. Depois pegaram um no Carnaval do Bairro, no Itapuã, um na festa de Camaçari e outro no Carnaval de Santo Estevão, que é no interior, que não foi só na capital, eles estenderam para outras cidades. A gente tem uns amigos que ficaram presos na ilha, viu? Falou que chapou coco, mas ele achou melhor não sair pilotando jet ski e barco, porque estava com medo de perder as coisas, né? Antes fosse só o barco, olha que ele ia perder. A dignidade podia ter ido junto, né? E aí, Fernando, o que você acha dessa sacada da Bahia? Tem que dar os parabéns, né, cara? Tem que dar os parabéns. Assim, eles fizeram uma coisa muito inteligente. Na entrada dos blocos ou dos bairros, eles fizeram portais. E nesses portais tinham as câmeras. Então, as pessoas eram obrigadas a passar por lá para poder curtir a festa. E daí, né, no balanço geral, desde que eles começaram a usar esse sistema, eles já conseguiram prender mais de 600 pessoas. Mais de 600. Eu estava acompanhando e eu estava mandando as mensagens, né, de assim, já prendeu o primeiro, já prenderam 15, né? Daí eu parei e peguei essa última, que era o balanço, falando 79 foragidos da polícia. Assim, da justiça, né? Cara, é caso de sucesso. Isso aqui, a pergunta que a gente faz e que a gente continua fazendo, que está na dose de provocação, o que os outros estados fizeram? Quantos outros estados, né, prenderam de gente usando esse tipo de sistema? A gente, claro, a gente falou do uso indevido no metrô, pegando cena crianças, pessoas confundindo pessoas, animais com pessoas, teve vários problemas. Exato. Porém, mais uma vez, um caso de sucesso. Eu acho que todo mundo viu, deve ter visto os vídeos de várias brigas, várias confusões durante o carnaval, mas só de pensar que você está indo para um lugar aonde, né, a gente sempre fala, segurança é moeda de troca. Você troca sua imagem por segurança. Eu vou tirar uma foto. Você trocava? Eu trocava. Cara, eu vou ser bem sincero com você. A gente já tinha visto e falado muito bem do que ocorreu lá no começo do ano. E a gente até brincou na época. Pô, tem que botar no carnaval. Já pensou? Carnaval, aquela bagunça. Aí eu vejo, cara, já funcionou. Funcionou de novo, né? E aí? O que precisa mais acontecer para ter em outros lugares? Tem aquela festa do forró no sertão lá que vai acontecer agora na metade do ano. Tem um monte de festas, datas históricas em São Paulo que vão ter acúmulo de pessoas. 1º de maio, o Vale do Anhangabaú fica cheio. Ainda mais que agora o nosso presidente vermelhinho, né, o Nine lá vai fazer festa para toda a bagunçada toda lá. Então imagina todo aquele povo falando todos, com aquela multidão de gente, né? Cara, vamos lá, né? Agora São Paulo não tem dinheiro. Não, né? Mas, Alexandre, assim, eu acho que qualquer político, tá? Vamos chamar assim, que vá defender esse tipo de orçamento, o cara ele pega e mostra quantas pessoas voltaram para trás das grades. Se a gente pensar em quantos crimes poderiam ter sido cometidos, né, e foram evitados, tá pago. O negócio tá pago. O cara ganhou voto, entendeu? Você vota nele, voto, entendeu?
Pena que nós estamos em São Paulo e o cara está na Bahia. E eu recebi um vídeo hoje de uma menina sendo presa, ela tinha uns 15 celulares, todo mundo viu esse vídeo aí. E a menina ainda dando esporro no guarda, cara. Faz Que seu versão trabalho aí, né? Faz seu trabalho aí, para de falar, Que versão de valores é essa, gente? Não, a menina tem 13 celulares, Alexandre, 13 celulares. Então, tem nem o que dizer, né? Então, vamos falar o quê, né? Parabéns para Bahia, parabéns para Bahia, parabéns para Bahia, né? Nota 0 para o governo federal que mandou 7, quanto que é lá? 2 milhãozinhos, 7 milhãozinhos para ajudar os caras lá os negros da Vila Açaí, lá de como é que fala lá? Como é que é o nome lá? São Sebastião, que ficaram tudo na zica lá de coisas e quase não deram um tostão para os caras, né? Para dar dinheiro para carnaval, os caras deram muito mais. Só a Copa do Brasil de futebol esse ano vai premiar com 430 milhões. O governo vai dar 430 milhões? Não. Vai rolar 430 milhões de premiação. Então aí eu penso o seguinte, se uma coisa particular que faz ali juntando nego, que vai no estádio e tem uma puta de uma treta de ingresso, que eu sei muito bem como é que essa porra funciona, entendeu? E aí os caras dão 430 milhões de premiação, aí a gente vai dar lá 7 para ajudar os caras que estão tudo na míngua lá, velho, sem casa, sem nada, então tem coisa errada, né? Depois que a gente descobriu que o Criança Esperança é 1 milhão por dia, né? Então também tem coisa errada. Então vamos fazer as contas direito, né, gente? Bom, detalhes à parte, parabéns de novo para a Bahia. A gente espera que todos utilizem isso, né? Doa a quem doer. Eu acho que é o correto, eu acho que é o certo, está funcionando, então que continue e que seja distribuído por todo lugar no Brasil e ajudar bastante. Agora vamos voltar ao mundo dos pets e situações estranhas, essa que chamou muita atenção da gente. Fortinet. A gente soube de alguns problemas sérios que ocorreram com a Fortinet recentemente. E agora ela lançou uma documentação informando as pessoas no dia 16 de fevereiro que tinha um problema sério que foi descoberto dentro de uma falha RCE, Remote Code Execution, em cima do Fortinet. Ok, eles avisaram dia 16. No dia 21, pesquisadores já tinham feito prova de conceito do exploit. Já estava começando a história a correr. Então já avisaram do patch, já avisaram, já descobriram como o problema está ocorrendo. E aí veio o pior. Qual que é o pior, Fernandão? O pior são os bandidos, dia 22, explorando em massa isso daí. Então é assim, é uma situação que a gente não consegue vincular os pesquisadores. A gente já viu muita coisa disso daí, de o pesquisador faz o trabalho para ajudar uma empresa de segurança ou para alguma coisa, e vem o bandido, toma posse daquele código, muda para fazer maldade. Aqui, o tempo foi muito rápido. Eu acho que eles estavam correndo em paralelo. A hora que apareceu a vulnerabilidade, os bandidos saíram correndo junto, os pesquisadores demoraram 5 dias, os bandidos talvez tenham demorado os mesmos 5 para aprimorar o negócio e para fazer desgraça em massa. O que a gente quer chamar atenção aqui é o seguinte: dia 16 a empresa publica o alerta e publica a correção. 5 dias depois já tem como é que explora isso. Então, se você não atualizou o seu equipamento em 5 dias, você está na lista de prováveis vítimas. O que a gente quer chamar atenção mais uma vez é a velocidade que a tecnologia está evoluindo. Mais uma vez, esqueçam a ideia do hacker de porão, porque aqui vocês podem ver que é muito bem organizado, tá? Mais uma vez, foi alguém que não pulou o carnaval. Sabe o que me assusta? E aí fica aquela pergunta lá nos bastidores: será que não tem um nego enfiado no meio desses pesquisadores que dá uma facilitada? Eu já pensei nisso e não consigo comprovar ou provar isso, mas já me passou pela cabeça mais de uma vez, cara. Porque é muito rápido, cara.
Mas então, Alexandre, o que acontece é o seguinte, eu conheci um cidadão, um pesquisador, que a Microsoft lançava atualização. Ele fazia atualização no computador dele e ele via a diferença que tinha acontecido entre o computador antigo e a atualização. E daí ele começava a ler o que a Microsoft estava tentando corrigir. E ele começava a fazer as vulnerabilidades, né, os exploits, né, os exploradores das vulnerabilidades a partir disso daí. Então, já em cima. Já em cima, exato. A gente tem aqui, então, uma possibilidade que pode ser essa. Muitas vezes a gente critica, fala assim, pô, a empresa deu pouca informação a respeito da vulnerabilidade. Eles dão, às vezes, pouca informação para talvez não acontecer esse tipo de coisa. Para que as pessoas de bem tenham um pouco mais de tempo para poder fazer a atualização que eles precisam, né? De qualquer jeito. A gente sabe, a gente estava falando nas últimas semanas das vulnerabilidades relacionadas ao VMware, que as vulnerabilidades são de 2021. A gente está pedindo para que as pessoas atualizem os equipamentos em menos de 5 dias. Tem gente que demorou mais de 500 dias, né? 3 anos, pô. Assim. Né? 21, 22 e agora a gente está no começo de 23, tá? Vamos pensar nos 500 dias, tá? E não fez. Então, a gente vai ter a pessoa que se preocupa e a gente vai ter aquele que não sabe nem que tem esse tipo de equipamento, que comprou e não sabe nem a marca do que comprou e, infelizmente, daí dá errado. Dá errado e a culpa foi do hacker. A culpa não foi sua, né? Que não sabia nem qual equipamento você tinha. É você que foi para a avenida e esqueceu suas máquinas lá com Windows 2003, né? Cara, eu não sei nem o que falar. A Fortinet, uma coisa teve de bom. Elas, assim, se a gente comparar com o modo operandi deles nos últimos, eles ficaram um bom tempo quietos, depois lançaram as respostas todas juntas. Agora não, eles se anteveram, foram lá e avisaram para a população. Então já é uma grande evolução, né? A gente tem que dar o braço a torcer. Então parabéns, né, para eles terem feito isso. Agora me assustou muito em 6 dias tudo isso ocorrer. Então aí a gente pensa, as fábricas, as empresas, elas não estão preparadas para fazer acertos em 6 dias, cara. Não estão. É muita burocracia. E tem muita gente incompetente também que não tem culhão e profissionalismo e falar, eu vou parar agora e vou resolver. Você prefere resolver esse problema que possa nos criar um problema muito maior agora, ou você prefere sofrer as consequências depois? Então, como é que fala? Aquela regra do não quero me indispor hoje em dia está afetando o mercado. Né? Eu não quero me indispor. Tá? Então aí fode a empresa. Fode o trabalho dela mesmo. Que se a empresa falir, acabar com o ganha-pão da empresa, aonde que ela vai trabalhar? Porque se ela é tão fraquinha assim, duvida que ela vai conseguir um emprego rápido em outro lugar. Né? A gente fala isso direto, Bom, Fortinet, né? Que legal. Continuando então, a linha da desgraça. Agora vamos sair da Fortinet e não vamos para o Fortinox, mas vamos para o Correios. Né? O que vocês me dizem de uma hora para outra ter vazamento do Correio em cima de celular amarrado com CPF? É brincadeira um negócio desse, cara? Quem é o DPO do Correio? O que estão fazendo para melhorar isso? Como é que está sendo aplicado as multas de LGPD? A gente vem falando isso há um bom tempo, né? LGPD tem multa, agora está aplicado, agora não sei o quê. O que está sendo feito? Porque você para pensar, só não falou a quantidade em nenhum lugar, né, cara? Não fala. Então. Só fala aquela conversinha, avisamos a NPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Novas medidas foram adotadas para assegurar a privacidade dos dados pessoais do referido aplicativo. Sabe, sabe, Ctrl-C, Ctrl-V. Eles procuram, assim, desculpa de problema na internet, de vazamento. Aí eles copiam,
refazem o texto, procuram mais bonitinho, né? De repente é um cara de relações públicas. Não estou desprezando a categoria, tá? Mas é o que acontece, né? Porque eu não vejo nessas notas um embasamento técnico. Só porque falou duas siglas, a NPD, RCE, a SERPRO, a Polícia Civil, a PF, né? Porque não é porque fala meia dúzia de siglas que o cara sabe o que está fazendo, né? Tem até isso também, o Henrique falando aí, ó, joga no chat GPT para reescrever. E é o que está acontecendo, cara. Esse chat GPT aí veio só para, como é que fala? Atestar a má vontade e a falta de comprometimento das pessoas. Porque agora o cara não quer pensar. Nem isso o cara quer mais fazer. Ele quer botar no chat e ter uma resposta pronta. Ah, vá morder o pai na bunda, né, meu? Tem que falar assim para todo mundo ouvir mesmo, né? O que você diz do correio, Fernando? Não é para cair do corpo? Eu acho que é muito triste por causa do seguinte. A primeira coisa a gente não tem dado nenhum. A mensagem é a mensagem oficial no site deles. Está no correios.com.br/LGPD/comunicado. E daí, assim, detectamos acesso indevido, tá? Relacionado ao aplicativo. E daí fala de CPF. Então, a gente tem... Amarrado com o celular. Um aplicativo que tinha falhas. E essas falhas levaram ao vazamento de algum tipo de informação. Tá? Tudo bem, pode acontecer com qualquer um. Tá bom. Quantos? 1, 2, 10, 1000? Quanto tempo vocês demoraram? Comunicamos, né, a autoridade. Tá ótimo. Parabéns. Não, era a frase. Né? Então, logo a situação foi identificada, foi realizada a comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Decoraram bem. A minha pergunta é o seguinte, mais uma vez, você comunicou o quê? Olha, alguém tentou me acessar. Você fez um comunicado. Alguém acessou 1 milhão de contas e tem o CPF e o nome dos brasileiros. É outra informação totalmente diferente. E daí, né, se valem essas pessoas de textos o mais genéricos possíveis, né? Gerúndios possíveis. Não, eles tiram a responsabilidade, parece que eles estão tirando a responsabilidade deles e falando assim, né? Olha só, agora a gente está só comunicando vocês, faz o seguinte, troca a sua senha aí. Cara, desculpa, Correio, eu acho que se fosse uma empresa séria, entendeu? Tinha mais informação aqui, tá? Porque somos nós que pagamos o salário de vocês. Ponto. Primeira parte é essa. A segunda parte eu entrar no site do Correio agora, vai forçar eu trocar minha senha? Se não, vocês estão errados. Eu vou testar exatamente agora. Eu entrei aqui e não pediu para trocar nada para mim. Então, acabei de entrar aqui. Então, significa que a incompetência, ela continua. Desculpa, eu não sei quem é que está tomando conta da área, mas está fazendo errado. Alguém tem que ver e alguém tem que tomar uma providência. Talvez seja cargo escolhido politicamente. Pronto. Daí, se for essa a resposta, piorou. Eu acho que está explicado, não precisa dizer mais nada. Tá Se bom. O cara falar que é karma também, não dá para aguentar. Não, cara. Então, vamos lá. 1, 2 e acabei de entrar e não fala nada. Sobra a mim alterar a minha senha, entendeu? Visando que caso tenha... minha proteção para a sua proteção. É bem isso mesmo. Mas então, a responsabilidade é sua. Esses caras, essa e outras instituições, eles jogam a responsabilidade para você. São os seus dados que vazaram, que estavam na mão deles, eles eram responsáveis. Tá bom, Agência Nacional de Proteção de Dados, cadê a transparência? O que está acontecendo com o Correio? Eu quero saber o que está acontecendo com o DPO responsável pelo Correio.
Eu quero saber na zona aqui, por exemplo, Correio aqui perto de nossa casa, aqui em Campinas, tem aqui em Indaiatuba, que é um dos maiores distribuidores da América Latina. Ok, o que está sendo feito por lá? Que investigação está sendo conduzida? Quem são os responsáveis? Quem é o DPO? Vou perguntar de novo. Quem é o DPO do Correio? Não, mas agora eles estão todos preocupados em regulamentar a inteligência artificial. E a inteligência animal que vocês têm na cabeça? Ser humano, animal, ser humano, bípede, né? É complicado. É complicado. Bom, deixando o Correio de lado, que faz tempo que temos problemas, e vai voltar a ter mais agora, vocês sabem por quê, né? Não parou por aqui. Vamos voltar lá para fora. Vamos direto para GoDaddy. GoDaddy. A GoDaddy também teve uma super invasão que ocorreu por lá. Foram ataques monstros. E sabe o que é o pior que descobriram? Não é de agora. Já tem gente passeando por lá, por vários sites, vários conteúdos que você paga para poder utilizar. E ninguém era informado. Então agora eles perceberam que a falha que ocorreu lá dentro coloca em risco milhares, milhões de pessoas e usuários. E agora? Cara, eles têm 20 milhões de clientes. Né? Não, de clientes. Aí cada cliente tem vários usuários. Aí você vê o tamanho. Exatamente. Em dezembro, alguns clientes falaram, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Com os acessos e como é dado o acesso. E daí o negócio era anterior. Foram investigar e o negócio era anterior ainda, entendeu? E daí, assim, os criminosos conseguiram roubar os códigos-fonte da GoDaddy. Meu santo. Instalar um malware no servidor deles. Meu Deus. Qual que é o nome daquele aplicativo que eles usam mesmo? Estava falando a matéria, eu esqueci. Qual aplicativo? Aquele que ele monta. cPanel. cPanel, né? cPanel. Cara, o cPanel, eu não posso tirar, do mesmo jeito que eu não posso tirar o mérito do WordPress, cPanel é maravilhoso para você gerenciar os seus sites, os seus domínios, né? Porém, é uma outra coisa que eu acho que ela foi feita. Tem muito software que é maravilhoso, que eu acho que ele foi feito como tipo trabalho de final de ano, trabalho de conclusão de curso. O cara ele tem algumas preocupações, o cara passou de ano, pronto. Nunca mais ninguém olha, ninguém atualiza. Agora com o advento da cloud, o uso em massa, por que ninguém está mexendo nisso? Né? Tem outros muito parecidos, né? Mas, de qualquer maneira, o cara conseguiu acesso a um, desse um o cara descobriu como é que ele pulava para o outro, pau, e foi navegando e caiu dentro dos servidores da GoDaddy. Triste. Copiou os códigos, 20 milhões de usuários, com mais outros milhões de usuários cada usuário. Aí nós temos uma conta que é quase o mundo inteiro. Bonito. Então, Plesk também, exato, Henrique. Plesk é irmão dele, exato. Plesk é irmão do cPanel. Os caras da GoDaddy, inclusive, falam para você se você prefere utilizar o Plesk ou o cPanel. Normalmente você usa o cPanel quando você tem um servidor Windows e o Plesk quando você tem um servidor Linux, né? É essa que é a sacada que os caras fazem. E aí você senta. Um contra o outro, quem ganha? O bandido, Rodrigo. No caso, foi o bandido. Não, Paralelos é muito bom, não fala assim. Vamos lá. Existe um outro... Eles comentam que eles tiveram acesso a uma parte do ambiente, tem alguns bancos de dados que eles tiveram acesso, alguns clientes, não todos. De qualquer maneira, a recomendação eu acho que é a mesma para todo mundo. Troque sua senha e ligue o segundo fator, tá? De autenticação. É a melhor maneira para você se proteger. É claro, se o cara estava navegando por dentro das máquinas, tá? Ele pode ter tido acesso a várias outras coisas, né? Eu não tenho sites hospedados com a GoDaddy, mas eu uso os serviços da GoDaddy. De qualquer maneira, imagina só, você pediu privacidade total naquele domínio e os caras agora sabem
que aquele domínio do Taxi Driver erótico é seu, tá vendo? Olha só. Não, e os subdomínios? Tá? Não, facilita. Só facilita a vida dos bandidos, mas... Bonito. Então, a GoDaddy é o nota PQP do dia, né? Não, cara, 20 milhões de clientes, entendeu? De qualquer maneira. É muita gente que pode estar sendo afetada. Agora vamos para o outro lado, que a gente tem até uma teoria da conspiração. A gente acabou de falar aqui do problema da GoDaddy, os vazamentos do correio, o problema da Fortinet, e que tão rápido o pessoal já criou ataques em cima disso, apenas 6 dias. Elogiamos a Bahia, por enquanto só a Bahia está merecendo nossa medalha mesmo, porque a Activision, a criadora daqueles jogos bacanas de guerra que você conhece, Call of Duty, né? Warfare Command, aqueles Modern Warfare 2, tem Black Ops, tem várias coisas que é da Activision. É outro que também teve site hackeado e teve vazamento de dados monstra, com certeza. Mas a empresa nega. Né? Nega. Não fui eu. Não vazei. Né? Quem que vazou, Fernando? Foi você que mexeu lá? Eu não lembro de ter mexido lá. Eu também não. Mas então, cara, a gente tem 2 fatores aqui. Um é a teoria da conspiração que você levantou, que você vai comentar daqui a pouquinho. Outra é o seguinte: exatamente nesse momento existe um movimento da Microsoft para comprar Activision. E eles estão até zoando a Sony, tem umas tretinhas assim, né? Porém, a hora que você está falando de aquisição de empresas, o cara ele tem que negar tudo. Porque se teve o vazamento, o valor cai, o cara vai ganhar menos na hora da aquisição, pode parar a aquisição, entendeu? A compra e a desgraça é maior. Então agora está na hora do negacionismo, entendeu? Está na hora do negacionismo mesmo. Né? Essa é a primeira parte. Agora eu vou tacar o fogo na história. A gente está falando desde o finalzinho do ano passado que os Mariners e o Exército Americano, a Força Aérea Americana, os 3, passaram a utilizar jogos. Inclusive, a gente comentou aqui em programas que eles montaram uma carreta que fica andando pelos Estados Unidos. Essa carreta tem a lateral que abre, fica um espaço maior. Um ambiente super high-tech, super cool, vamos dizer assim, legal pra caramba, puta no visual, com computadores de alta definição, supercomputadores, e ainda tem umas telas que você, do lado de fora da carreta, você pode ver as pessoas jogando. Até elas vão morrendo, vão saindo e entram outras pessoas no lugar. Isso daí, primeiro artifício, era utilizado para chamar novas pessoas a se alistarem no exército. Além disso, começaram-se a se especular por que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica Americana estavam dando tanta atenção a isso. E foram à imprensa e falaram que, inclusive, estão utilizando os jogos para aprimorar táticas de guerra. Táticas que não podem só serem feitas em ambiente real, mas que sejam criadas em ambientes virtuais. Aí mencionaram o Call of Duty, mencionaram o Rainbow Six, mencionaram vários jogos de estratégia e tiro de primeira pessoa, que inclusive pode jogar em grupos, né? E colocaram assim em prática essas apresentações, esses testes e esses treinamentos com soldados. Aí você pega a Activision, que é um dos criadores disso, foi atacada. Se a gente voltar um pouco para trás, a empresa que faz o jogo do Harry Potter, a gente falou há um tempinho atrás, que eles estavam usando o lançamento do jogo do não sei o que, de Hogwarts lá, como ganha-pão de PayPal, não sei o que, mas a estratégia é o mesmo tipo de inteligência artificial de estratégia. Você utilizar qualquer um desses jogos, não só da Activision, todos eles têm um fundo de estratégia. A gente falou do
Qual que foi aquele que a gente falou outro dia do Legend, não sei o que seu filho joga, o Henrique até que... League of Legends, LOL. League of Legends também tem estratégia de Cara, movimentação. League of Legends tem campeonato pagando milhões para as crianças. Exatamente, o Dota tem isso, tem vários. E aí o que acontece, né? E aí a gente vê um vazamento disso aqui dentro da Activision e a gente fala, não, mas é por causa da compra, não, é porque a Microsoft quer comprar, quer jogar, fazer um acordo para estar dentro do Xbox. Não nos interessa. A gente está fazendo aniversário, né? Hoje é dia 23, então sábado vai fazer aniversário, 1 ano de guerra lá na Ucrânia e Rússia. A gente sabe que o negócio está piorando. O Putin está fazendo umas coisas malucas dentro de seu país, fazendo altos discursos para o público que lotam ginásios e estádios para ele falar. Ele está convencendo a China, ele está do lado deles. Por outro lado, o Biden está juntando com pessoas do Ocidente, fazendo outras coisas malucas. Então, gente, a gente está num cenário de pré-guerra mundial. E aí me acontecem umas coisas. Vocês podem falar que eu estou viajando, mas se a gente ligar os pontinhos, eu sempre fui daquela premissa que nada é coincidência, né? Quando você começa a ter muitas coisas relacionadas, eu já não acredito mais em coincidência. E aqui é um exemplo de uma, né? Posso até estar exagerando, mas até a base, cara, que vazou informações sobre o desenvolvimento do GTA 6, cara. O GTA 6 tem várias situações também de estratégia, inteligência artificial. Foi em setembro. Então, Putz, Ale, a parte complicada aqui é que a gente não sabe como isso aqui vai ser utilizado. Né? Especulação, exato. Eu acho que o maior ponto está aí. O que acontece a ideia nossa aqui é mostrar que talvez não seja somente um joguinho, que tenha muitas outras coisas por trás. Né? Exatamente. E aí que está o problema, aí que mora o perigo. Mas, enfim, é só para a gente mostrar o quanto essa semana dos foliões foi deturpada, aloprante. E aí você acha que ficou só no mundo dos jogos? Não. Teve um vazamento gigantesco de milhões de testes de DNA vazados para o mundo. Como que isso vazou? Os caras tinham lá um ambiente fazendo teste de DNA há anos. E aí era um sistema que foi atualizado para outro, mantiveram o antigo gravado, e era coisa, sei lá, esses DBF da vida com Clipper, o Diaba 4 que era antigamente. Os caras entraram num servidor que era de menos importância, que tinha menos segmentação, que tinha menos segurança, e fizeram o quê? Roubaram milhões de testes de DNA. Né? Agora vamos lá. Milhões? 2,1 milhão de pessoas, incluindo o número de seguro social de pelo menos 45 mil. Pelo menos. Então, olha isso, cara. Olha a quantidade de informação que foi perdida. E ainda os caras estão pedindo... Desculpa, gente. Eu tô com uma alergia hoje absurda. Tosse, espirro, tá difícil. Mas assim, olha a quantidade de coisa vazada. E agora, quem que vai cuidar disso? Como a gente tem umas dúvidas no mercado, né? Como que eles armazenam as nossas digitais na Secretaria de Segurança Pública? Como que eles armazenam os DNAs em qualquer clínica por aí? Porque aqui deve ser uma clínica, né? Né? E aí, exame de vista, de retina, que nem se falou, exame de sangue. Como que esses exames ficam armazenados? É destruído depois? Será? Você não pode destruir o teu prontuário médico. Como é que funciona isso? São perguntas que começam a pipocar na nossa cabeça. Alguém sabe me dizer? Cada dia que passa, aparecem novos laboratórios, com novos testes, né, planos especiais, localidades distribuídas para o país inteiro. E aí? Como que isso é compartilhado? E esses testes que fizeram em cima de RNA, que é a base da vacina que a gente veio tomando, né?
Então, assim, cara, eu acho que começou aquilo que a gente. O Skynet tá chegando, né? Então, Ale, vamos lá, ó. Aqui a notícia é que quanto mais você lê, mais sinistro você vê que fica, Cara, né? Porque assim, ó, são 2 estados que estão envolvidos, onde eles tinham um laboratório, na Pensilvânia e em Ohio, tá? E eles falam a data de antes de 2021. Tá bom. Agora, deu toda essa confusão, eles falam, a gente nem sabia que a gente tinha guardado essa base de dados antiga. Já tem uma multa acumulada de $400 mil. então essa multa é para quem? Não, mas peraí. Pelo menos a Agência Nacional de Proteção de Dados lá, ou de qualquer que seja o nome lá nos Estados Unidos, já divulgou o valor, né? Tomou uma ação e falou, vocês vão ter que pagar. Entendeu? Estão cobrando 200 mil de cada estado. Né? Mas isso não repara o problema de ninguém, só vai dar fundo para eles poderem trabalhar por uns bons tempos. Mim, a gente falou do correio, no correio tá bom, seu CPF você não muda, principalmente o que vai ser seu CPF agora, o código de identificação único, mas a senha você troca. Como é que você troca o DNA? Como é que você troca sua digital? Como é que você troca sua retina? Cara, não, daí assim, o que a gente imagina é, claro, uma coisa é a pessoa ter acesso ao tubo de ensaio que tem o seu material genético, né, para que ela consiga simular o seu DNA no caso qualquer. E a outra coisa é, como o Alexandre falou, é como isso é armazenado. Isso é armazenado como? O pessoal pega aqueles monte de letrinha e converte em um outro texto, usa um algoritmo criptográfico para converter. Então, é assim, a preocupação é... O Alexandre já comentou várias vezes isso daqui. Como é que você prova que você é você mesmo? Isso vai tá ficando cada vez mais difícil. Com vazamento de DNA agora, entendeu? Se o cara fala cospe aí, o cara ele pega e entendeu? Joga o DNA do outro, aparece o DNA de um outro cara. E a gente tá falando dessa troca, que a gente não sabe como que é armazenado, tudo. Eu não consigo trocar senha, eu consigo trocar senha no computador, mas consigo trocar meu DNA. E o exame de sangue, que de repente o cara pode mudar e acabar com a vida de uma pessoa? Não, depende dos dados que eles tiverem. E o DNA você pode prender um cara. Mas então, depende dos dados que eles tiverem, eles sabem quais doenças genéticas você tem e quais você está propício, entendeu? Para passar, inclusive, para os seus filhos, né? Exato. Hereditariamente passar. Então, isso daqui, nas mãos erradas, fazendo golpe de extorsão, cara, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. E a gente falou há pouco tempo sobre DNA, cara. Aí, ó, Henrique tá virando pai e nem sabia. Porque alguém usou o DNA dele para falar que ele é pai de alguém que ele nem conhecia. Coitado do Henrique. Eu acho que ele é pai do Iori, cara. Eu tenho uma leve dúvida, porque a testa é igualzinho. Cara, é sinistro esse tipo de coisa. É sinistraço. Cara, é complicado e tá piorando cada dia mais. Tá demais. Bom, e vocês acham que ficou por aí? Não, não ficou, não. Tem mais problema. Nada está tão ruim que não possa piorar. Tá pior, tá cada vez pior mesmo. Então agora vamos lá. A Heartbeat, tem um ransomware deles agora que está atacando por aí, que eles estão cercando as empresas de seguro. Então, assim, ele faz o ataque e coleta informações da seguradora. Então, você lembra que um tempo atrás, a gente até chegou a comentar também, que várias seguradoras estavam querendo cortar o mantenimento de assegurados de ataques digitais, né? Uma pinóia, falaram isso da boca para fora, porque está todo mundo fazendo o tempo todo, e agora os caras estão fazendo o seguinte, que já na nota de resgate dos dados após o malware ser executado, ele já pede para você preencher
né, se a vítima possui ou não dados de seguro para preencher os dados de qual seguradora que é, porque eles passam a fazer negociação. Ou, de repente, até muda o preço, dependendo da seguradora. É mole um negócio desse, cara. Ale, eu acho que isso daqui só deixa, mais uma vez, cada vez mais claro. Não Cara, tem que muito coisa hacker de louca. programa. Os caras estão cada vez mais profissionais. Isso aqui mostra isso daí. O cara, ele sabe que talvez você tenha seguro. Falou, ô, cidadão, a grana não vai sair do seu bolso, vai sair da seguradora mesmo. Facilita meu lado que eu facilito o seu. Deixa que a gente fala com a seguradora, você não precisa nem se preocupar. Ó. Não, mas então, eles podem até... Porque, assim, provavelmente as seguradoras têm um negociador. Só que daí, sabendo que você está negociando com a seguradora e não com a empresa, existe uma apólice no valor de X que resguarda, né? Tipo carro. Seu carro está segurado em quanto? Em 50? Então sabe que a seguradora paga 50. Por que nós vamos te cobrar 10? Sabendo que a seguradora vai pagar 50 e esses 50 não vão sair do seu bolso. Os criminosos aprenderam com o mundo corporativo, aprenderam com o mundo real, minha gente. E eles estão cada vez melhores. É assustador o que está acontecendo. Então, assim, não vá pensando que você está livre só porque você fez o seguro para o seu ambiente, não. Porque agora o negócio está sério. Eles estão já pedindo nas notas de resgate para que você coloque as informações. E se não colocar e o cara achar que você está mentindo, você está ferrado, eu te garanto isso. Não, porque... o cara ele vai vazar seus dados ou ele vai te pressionar de alguma maneira, né? Vai dificultar a sua vida até que ele consiga atingir o objetivo dele. Bom, voltando ao mundo dos jogos, essa aqui eu achei sensacional. Sensacional. A Valve, né? A Valve que a Valve é parte da Steam ou a Steam é parte da Valve, ou os dois separaram? Era junto, não era? Não sei. Acho que a Valve e a Steam trabalhavam meio que junto para vários jogos, não era um ou outro, não são vários. Enfim. Uma publicadora, tá? Não, a Valve, ela enganou mais de 40 mil cheaters, ou seja, aqueles caras que fazem a sacanagem, que aplicam patches e códigos para poder ter vantagens durante os jogos. E são jogadores daquele joguinho Dota. Até brinquei do Dota agora, isso aqui é do Dota 2. Né? Então, o que os caras fizeram? Olha a sacada dos negros, foi genial. Né? É isso daí mesmo, CSGO, é isso mesmo. Counter-Strike Go. Aí, o que os caras fizeram, cara? O que a Valve fez? Eles lançaram um código, né, específico que só teria acesso a esse âmbito do jogo, acesso a esse código, as pessoas que estivessem burlando as regras normais de jogo do Dota 2. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a jogar, e eles entravam nesses ambientes que foram criados como armadilha apenas para eles. Ou seja, era comprovado o fato que eles estavam fazendo mutretinha para ter benefícios do jogo Dota, e eles eram simplesmente banidos do ambiente. Olha que genial! Que é melhor arapuca que essa, Fernando? Eu não conheço. Essa aqui foi a melhor nos últimos anos, cara. Mas, Alexandre, de novo, é assim. Genial. A gente está sempre falando do joguinho de gato e rato. Publicaram um código para trapacear no meu jogo. Eu catei esse código, entendi como esse código funcionava e falei, e aí? O que eu faço? Pô, eu vou criar um ambiente que só os caras que estão usando isso daí conseguem ver. E pronto, baniu 40 mil de uma vez. Né? Arapuca de rato. Uma das preocupações de todas essas empresas, essa é uma das empresas que ela falou que não vai dar trégua para quem trapaceia nos jogos dela. Né? A gente sabe, a gente acabou de comentar do LoL, né? Counter-Strike e tudo mais, tem campeonato mundial, tem prêmio em dinheiro. Então, a pessoa que tiver com uma trapaça instalada em seu computador, ela leva muita vantagem, tá? Vamos pensar no seguinte,
a pessoa tem um código que ela consegue ver através das paredes. Então, você está escondido de um lado, o cara ele tá te vendo, né? Isso daí, pô, tá no campeonato, velho. Se tá no campeonato, né, não era para estar acontecendo isso daí. Então, eles estão exatamente tentando limpar quem é jogador sério e quem é jogador trapaceiro, tá? E daí essa foi maravilhosa, maravilhosa. O código tá aí, o cara cata o código. Cara, Alexandre, tem gente que vive de criar códigos de trapaça e vender para outros. Entendeu? Pior que é verdade, cara. Mais um mercado que tem, mais um mercado que existe. Entender como um determinado jogo funciona, a pessoa conhece de sistema operacional, né? E ele vai lá na posição de memória, muda, bababá, puff, entendeu? Estamos vendo através da parede. Vendo através da parede é um dos exemplos, pode ter N outras coisas possíveis aqui. Mas isso aqui é uma empresa que usou, né, a trapaça que estava sendo feita contra eles a favor deles. Sempre tem uma maneira. Achei genial. Genial. Sempre tem uma maneira. Das melhores ações que eu já vi tomada anti-pirataria, anti-sacanagem foi essa. O cara entendeu o código, montou um ambiente diferente, cada um que entrava lá foi segurando, o cara ficava lá se distraindo, aí ó, bane esse, bane esse, bane esse, bane esse. Não falou se foi na hora, se foi depois. Exato. Deu resultado. Mandou os caras correr. Não, né? De novo, você está dificultando a vida. O que acontece é que nós vamos começar a ver o pessoal abandonando a Valve e indo para os outros fabricantes. Mas a ideia também vai para os outros fabricantes, isso que é legal. Esperamos que sim, né? Porque tem muita gente que continua nessa de comigo isso nunca vai acontecer. Imagina. Por que eu seria vítima? Bom, isso foi nos Estados Unidos, os caras brincando com a Valve, né? Agora vamos lá para o outro lado, né? Vamos para a Europa. Aconteceu uma coisa muito legal também. Cara, lá tem uma lei de reparo na Europa, que a comunidade europeia, primeiro foi na Inglaterra, isso surgiu na Inglaterra, não está mais na comunidade europeia, mas era a lei de reparo para evitar carcaça de máquina, evitar desperdício de materiais. O que manda hoje é o cálculo do carbono. Então eles falam assim, quanto menos você tem que produzir, melhor é. Tem muita coisa falando que as empresas de voo britânicas e europeias já estão falando que agora em 2030 eles vão estar com consumo zero de carbono. Eu duvido, tá? Porque mesmo que faça só combustível sintético, não dá tempo até lá, tá? Eu duvido muito que isso aconteça. Porque a gente não está falando só de avião, né? Tem carro, tem vários outros motores a queima de combustível fóssil que não é tão simples assim. Mas isso está se expandindo para vários setores. Então, pneus, a Fórmula 1 falou que até 2030 também ela está com carbono zero. Várias empresas, a Superbike também de competição de moto também falou isso. Então, tem várias empresas e grupos, associações falando, preocupado em diminuir o consumo de materiais e geração de poluição. E eles criaram essa lei, que é a lei do reparo, e isso se espalhou para a Europa. Hoje é lei para tudo quanto é lado. Não só a Inglaterra saiu do BRICS, né, saiu fora, mas isso se permaneceu como lei. Aí o que aconteceu? O cara tinha uma máquina de lavar, estava dando problema, ele pediu para reparar. As pessoas não quiseram reparar. Então já está errado. Aí ele pediu código, que ele falava assim, não, mas então vou entender como é que eu trabalho com isso, eu vou reparar. Os caras não forneceram código. O que ele fez? Ele procurou uma máquina igual a dele, extraiu o código firmware daquela máquina igual a dele, foi na casa dele e implantou sobre o código que existia na máquina dele. Resolveu o problema. O que aconteceu? A empresa deu chilique, né? Tá atacada, fez o cara prometer que não vai passar isso para ninguém, que não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Cara, eu não entendo mais nada. Se os caras fazem uma lei que tem que dar suporte, aí a empresa não quer dar suporte, o cara se vira, mas aí ele é culpado porque se virou.
Tá vendo como as pessoas estão ficando loucas, cara? É assim, a gente está numa linha muito tênue, aonde a gente já comentou mais uma vez, diversas vezes. A tecnologia evoluiu e talvez nem essas empresas, os fornecedores, tenham se dado conta do que aconteceu. A lei, ela fala de que um produto inteligente deve ser reparado, tá? Que é exatamente para parar o lixo eletrônico, né? Ou diminuir o lixo eletrônico. A máquina de lavar desse cara, ela funcionava, mas ela mostrava que a bateria estava com problema ou que não estava nem ligado na tomada. Dava erro direto no painel, isso mesmo. A luz piscando ali, o cara ficou incomodado, entrou em contato com a empresa, eles falaram, você tem que trocar a máquina, ou tem que trocar o módulo, né? Tem umas palavras bonitas dessas. O cara falou, não, meu amigo, peraí, eu acho que é mais fácil, a máquina está funcionando, né? E daí, a hora que ele vai, pega um outro código, põe na máquina dele, conserta a máquina dele, a empresa falou, como você fez isso? Peraí, tudo bem, a lei específica fala de computadores e produtos inteligentes. Só que essa máquina, ela pode não ser uma máquina inteligente, talvez falta uma definição mais clara aí, né? Mas essa máquina, ela tem componentes eletrônicos que precisa de uma determinada programação para ela poder funcionar. Né? Esses componentes para se conversar. Né? E daí é que o cara resolveu o problema dele. Agora a empresa ficou magoada, está mostrando mais uma vez a incompetência, por mais super que seja a máquina mentira, que o cara mentira, faz, né, velho? Eles estão vendendo uma mentira. Mas não é nem vendendo a mentira. É o dono da empresa, ele não tem noção do que está acontecendo. Uma coisa é você vender laranja, onde não tem código nenhum. A outra coisa é qualquer termômetro digital que você venda, esse termômetro, ele tem um medidor que ele faz, já entra, talvez não entre na linha do inteligente. Cara, ele já entra numa outra linha. Eu tive um problema na máquina de lavar aqui em casa, que ela começou a jogar água para a cozinha inteira, para a área de serviço, e chegou até a cozinha, inundou a casa aqui. Água para todo lado. Aí eu falei, mas que coisa é essa? Aí os caras falaram, não, tem que ligar na autorizada, blá, blá, blá. Meu, uma fortuna. Uma fortuna. É 1/3 da máquina, no mínimo. Né? Tá 2 pau, vai pagar 700 conto. Não tem choro nem vela. É o que os caras fazem. Meu amigo, veio um cara aqui em casa. Ele falou, ó, ele trabalha, a minha é Electrolux, se não me engano, não, Brastemp. O cara da Brastemp. Ele falou, cara, eu tenho vergonha de cobrar de você. Ele abriu a máquina e falou, tá vendo isso daqui, ó? Tem uma mangueirinha assim, ó. A mangueirinha caiu. Cada vibração da máquina. Aí ele pegou, botou a mangueirinha no buraco assim, ó, ligou a máquina não vazou mais. O que era isso daí, cara? Ali é um pressostato que na hora que tem o peso na coisa da máquina, ele sabe que tá com água, então ele faz a pressão, ele desliga automaticamente a entrada de água. Ele falou, eu tenho vergonha de cobrar você, eu vou fechar o chamado, vou falar que nada tinha acontecido, que era um falso positivo, porque eu não tenho coragem de cobrar isso de você. Um cara honesto, trabalhando numa empresa desonesta, né? Não era direto da empresa, mas era uma autorizada. Cara, é inaceitável umas coisas assim, né? Pensar bem. Então, o triste quando a gente pensa nesse tipo de coisa é que todos os equipamentos antigos, né, principalmente máquina de lavar, eles tinham uma vida útil muito grande. E daí alguém percebeu que podia ganhar dinheiro com isso daí e fizeram equipamentos que se quebram sozinho ou que acaba a data de validade dele mais rápido para que você compre outros. De preferência, 1 mês depois de acabar a sua garantia de fábrica. Cara, vou nem comentar. Bom, mas a gente falou de vários problemas. Agora a gente vai colocar para vocês aqui uma situação que eu vou jogar aqui no chat e vou colocar também no telepronto para quem não quiser copiar do chat, porque a situação é o seguinte, isso aqui é um novo
buscador especializado em tecnologias de programação. Olha a ideia que os caras tiveram. Então eles falaram que é o melhor de dois mundos. É o melhor do mundo do Google com o melhor do ChatGPT. E ele faz buscas especializadas em coisas técnicas, né? Testei muito pouco. Gostaria que vocês testassem e nos escrevessem o que acham, o que pensam, o que ver se funcionou, se não funcionou, porque eu achei, no mínimo, interessante. O que você achou disso daí, Fernando? Você achou uma besteira ou você também achou interessante? Eu testei. O que eu posso te falar? É assim, como a gente está falando de tecnologia, eu acho que a primeira parte é ele já reduz a sua busca e ele evita um monte de propaganda e um monte de site que pode te levar para uma roubada. Primeira coisa é essa. A segunda tem que aprender a mexer nele, tá? Eu fiz algumas perguntas, ele me respondeu de uma maneira que eu acabei não entendendo e eu tive que fazer outras perguntas para ele me dar respostas mais objetivas. Mas, de qualquer maneira, do jeito que ele está organizado ali, é muito interessante e é muito legal essa ideia que eles fizeram, entendeu? Juntar o melhor dos dois mundos. Eu achei legal pra caramba, mas assim, eu acho que isso deveria ser mais testado, por isso que eu trouxe pra gente aqui, que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso e deixar com que as pessoas conheçam. Daqui é novíssimo, né? Chat GPT é boom no mercado, mas é uma tecnologia super nova. As pessoas usando, né, ele para tentar fazer outras coisas é alguma coisa super novo também. Eu acho que a gente só tem que esperar para ver várias outras ideias boas e inteligentes usando esse tipo de tecnologia. Eu achei bem legal mesmo. Achei que vale a pena testar, vale a pena fuçar. Eu fiz algumas coisas, muito pouco, mas eu vou fazer mais porque eu gostei da ideia, achei muito jóia. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa. Semaninha de carnaval, que a folia foram das pessoas mal intencionadas, né? A folia ficou por conta daqueles que não se interessam em ser transparentes. A folia ficou por conta das pessoas que querem criar problemas na vida de outras pessoas. E só prova mais uma vez que ainda existe muita gente ruim espalhada pelo mercado fazendo muita coisa errada. Então, assim, de novo, mantra é eterno. Atualize, 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 atualize. Para vocês que nos assistem, nos acompanham, tem outro mantra também. Compartilhe! 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 Não é compartilhe, não, é compartilhe. Compartilhe, você deixa lá para ir no Senhor Frog outro dia, aí toma uma Dosex, fica feliz. É 2 ou 3? Alguns X, eu nunca sei, porque quando eu olho tem sempre mais do que um X naquela garrafa. Mas, como eu disse, finalzinho de época de carnaval, começou a quaresma vai ser só essa. Você tem 40 dias para se atualizar. Se você tiver qualquer ataque nesse período, eu vou rir muito de você, né? Depois a gente ajuda, mas primeiro eu vou rir bastante. Então, beijo para vocês, Alexandre Bellini, me despeço e até semana que vem. Valeu! Trouxemos mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e as loucuras do mundo cibernético. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. A dose. Boa noite. Programa Ed Zone.